Vamos falar agora sobre o risco inerente às atividades desenvolvidas em escavação, fundação e desmonte de rochas. E uma coisa que precisa ficar atento é o quê? Para você que vai trabalhar ou vai estar em uma área onde que esse tipo de atividade acontece, você que precisa de ter esse conhecimento, né? O serviço de escavação, fundação e desmonte de rocha deve ser realizado e supervisionado conforme projeto elaborado por profissional legalmente habilitado. Lembra lá do profissional legalmente habilitado. Então, para fazer, né, esse tipo de serviço, escavação, fundação e desmonte de rocha, precisa de um projeto. E esse projeto precisa ser elaborado por um profissional legalmente habilitado, um profissional que é regido ali pelo conselho de classe. Aqui quem faz esse tipo de projeto é um engenheiro, né? Toda escavação com profundidade superior a 1,25 m somente pode ser iniciada com a liberação e autorização do profissional legalmente habilitado, atendendo o disposto nas normas técnicas nacionais vigentes. Então, aqui outra coisa, a escavação vai ter uma profundidade superior a 1,25 m, então somente aí, ó, quando tiver essa profundidade, ele só pode ser iniciada com a liberação de um profissional legalmente habilitado. Então tem que ter a presença desse profissional lá, esse profissional que detém desse conhecimento. Outro ponto é que o projeto de escavação deve levar em conta as características do solo, as cargas atuantes, os riscos a que se estão expostos os trabalhadores e as medidas de prevenção. Vamos aqui, mais uma vez, né? O projeto das escavações, ele deve ter as características do solo, então deve fazer um laudo do solo, tem que ser feita uma sondagem para ver qual o tipo de solo que está ali naquele local, para não acontecer nenhum acidente, para conseguir determinar quais as cargas que podem atuar, o peso do que pode passar ali próximo, a distância que vai determinar para um caminhão chegar ali próximo da escavação, para as pessoas poder caminhar em volta, tudo isso vai ser determinado depois desse laudo, dessa determinação. Como que vai elaborar uma medida de prevenção que esses trabalhadores estão expostos sem saber qual que é a característica daquele solo? Não tem como. Então precisa de um laudo, né, para verificar qual o tipo um laudo de sondagem, né, para ver qual o tipo de solo que está, que é aquele tipo, qual é o tipo de solo que está trabalhando, né, que vai ser feito essa escavação. Os locais onde são realizadas atividades de escavação, fundação e desmonte de rochas, quando houver riscos, deve ter sinalização e advertência, inclusive noturna, e barreiras e isolamento em todo o perímetro, de modo a impedir a entrada de veículos e pessoas não autorizadas. Então, a sinalização é importante em todos os locais. E nesse local onde que vai ser realizada uma atividade de escavação é primordial. Devido a um caminhão com uma carga superior, se estiver passando ali do lado, então vários acidentes podem acontecer por falta de sinalização, então deve ter uma sinalização. A sinalização deve ser colocada de modo visível, em número e tamanho adequado, lembrando isso não somente de dia, mas à noite. Então tem que levar em consideração que essa sinalização tem que ser visível à noite. Imagina um local aqui onde que não tem muitos prédios, é um local aberto,
Às vezes as pessoas usavam esse mesmo terreno para passar de carro. Agora não passa mais porque está sendo construído algo, mas as pessoas não sabem disso. Então pode acontecer um acidente gravíssimo, pode ser até fatal, né? Nas escavações em costas devem ser tomadas precauções especiais para evitar escorregamento ou movimentação de grandes proporções de maciços adjacentes, devendo merecer cuidado a remoção de blocos e pedras soltas. O talude da escavação, quando indicado no projeto, deve ser protegido contra os efeitos de erosão internas e superficial durante a execução da obra. As escavações com profundidade superior a 1,20 m devem ser protegidas com taludes ou escoramento definidos em projeto elaborado por profissional legalmente habilitado e deve dispor de escadas ou rampas colocadas próximas aos postos de trabalho a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores. Então, olha que muitos pontos aqui, tem muita informação aqui que a gente precisa de parar para pensar. Então, está fazendo ali, vai fazer uma escavação em costas, deve tomar as precauções possíveis, né? Vai fazer ali alguma obra, né? Um talude, algo ali, precisa de tomar cuidado para que na movimentação de grandes proporções de maciço pode vir uma pedra, uma rocha, se soltar de cima e descer e atingir alguém. Então, todos esses cuidados devem ser tomados em ambientes assim, locais assim. Deve ser tomado cuidado na remoção de blocos e pedras soltas. Ah, já localizou, mas como que vai tirar isso? Deve ter um plano de ação, um plano aqui de forma segura, para remover essas pedras, esses blocos de forma seguras. E com isso, né, na escavação tem que ter projeto. Esse projeto tem que ser executado por profissional legalmente habilitado. A escavação profunda, superior a 1,25 m, por exemplo, deve ser protegidas com taludes, escoramentos, colocar escada para... Imagine se acontecer algo, as pessoas têm que sair dali rápido, não pode ter dificuldade nesse acesso para a saída desses trabalhadores. Olha aqui na foto, nós temos aqui um exemplo aqui que eles estão colocando aqui, escoramento, tá utilizando de forma correta. E aqui nós vemos esse trabalhador aqui usando de forma improvisada. Olha o risco que ele está exposto, né? Isso é um absurdo, isso não pode existir. Nas bordas da escavação deve ser mantida uma faixa de proteção de no mínimo 1 metro, livre de cargas, bem como a manutenção de proteção para evitar a entrada de águas superficiais na cava da escavação. Então 1 metro tem que ficar, 1 metro ali da escavação tem que ficar livre de cargas, bem como de algum tipo de manutenção que possa ser feito. Evitar a entrada de água, que pode causar ali um desmoronamento, né? E a fragilidade daquele solo. Para escavações com profundidade igual ou inferior, aqui no caso de ser inferior a 1,20 m, 1,25 m, deve ser avaliado no local a existência de riscos ocupacionais. É necessário adotar as medidas de prevenção, mesmo inferior a 1,25 m, tem que ser observado para ver se existe algum risco adicional. Você pode falar assim, 1,25 m é pouco demais, mas 1,25 m pode acontecer algo dependendo dependendo da situação, pode ser agravada por algum risco adicional. Por exemplo, pode estar passando eletricidade, ter tubulação, né? Com eletricidade, pode ter animais peçonhentos, e diversos riscos pode estar adicionado a essa profundidade
de 1,25 m e até menos, viu? Os escoramentos utilizados como medida de prevenção devem ser inspecionados diariamente. Então tem que ter um checklist, ser inspecionado. E não é só fazer uma inspeção ali visual, tem que ter comprovação de que essa inspeção está sendo realizada. Quando existir na proximidade da escavação cabos elétricos, tubulação de água, esgoto, gás e outro, deve ser tomado medidas preventivas de modo a eliminar o risco de acidente durante a execução da escavação. Então, vai fazer uma escavação superior a 1,25 m, olha só, o tanto de riscos adicionais aqui. Inferior a 1,25 m também pode existir esses mesmos riscos adicionais aqui. E as medidas de prevenção devem ser tomadas nas duas situações. Aqui nós vemos um acidente que aconteceu em uma obra em Aparecida de Goiânia. Outro foi um soterramento aqui na obra de esgoto sanitário em Iporá, Goiás, por questões de segurança. Então, as duas gerou óbito, né? Olha o transtorno para a família, olha o transtorno para os amigos, para os colegas de trabalho, para as pessoas, para os profissionais de resgate. Gente, isso nós não podemos admitir isso mais na área da construção, em obras. Isso não pode acontecer. Tem que trabalhar de forma segura. Aqui está falando aqui uma cronologia do resgate de um acidente que aconteceu. Então, aqui ocorreu o desabamento do material que ocasionou uma morte. E o primeiro corpo foi resgatado. O bombeiro militar solicitou recurso para a Vale, e aqui falou o nome dele. Os recursos foram mobilizados, retroescavadeira foi o que eles utilizaram ali para fazer o resgate. O profissional ali que estava dentro da retroescavadeira chegou no local do acidente. A retroescavadeira da contratada chegou ao local iniciando-se os trabalhos de remoção do material e escavação. Foi realizado o resgate do segundo corpo, cerca de 3 metros de profundidade, e foram encerradas as operações. Então ali tinha 2 pessoas e os 2 corpos foram resgatados. Infelizmente, né, foram a óbito. Para a escavação com profundidade inferior a 1,25 m, deve-se avaliar local existente de riscos, no local a existência de riscos ocupacionais, se necessário adotar as medidas de prevenção. Então tem que avaliar, está passando tubulação, como a gente já falou aqui, né? Tem que avaliar os riscos. Aqui foi outro acidente, né, que aconteceu, e aqui vamos ver algumas causas desse acidente de soterramento. Então ali está mostrando ali uma seta com escoramento existente que era inadequado. Eles estavam utilizando uma madeira aqui para fazer esse escoramento, era inadequado para essa situação. As escavações muito próximo, realizadas em terrenos estáveis, provavelmente não teve nenhuma análise, nenhuma sondagem aqui desse solo, e estavam fazendo ali uma escavação muito próxima, realizadas em terreno estável. Material da escavação dispostos na borda da mesma. Gente, então tinha diversos erros aqui. Escavação com os funcionários, aqui já está mostrando a escavação com os funcionários soterrados, aqui eles estavam soterrados ainda. Local da escavação que desmoronou, nessa parte aqui foi o local onde começou o desmoronamento. É triste, viu? E as escavações do canteiro de obra próximo de edificações deve ser monitorada e o resultado documentado. Então deve fazer ali, né, é uma medida preventiva. E essas medidas preventivas, tais como escoramento, contraventamento, reforço de fundações, monitoramento e controle, além do risco às vidas dos trabalhadores e outras, e as escavações
possam vir a ameaçar a estabilidade das estruturas vizinhas. Então, além de tudo, além de trazer risco para as pessoas que estão trabalhando, pode trazer risco ali para as pessoas que estão naqueles imóveis ali próximo. E com isso, toda obra próximo de edificações deve ser monitorada e os resultados devem ser documentados. Isso é seríssimo. Imagine ali, ó, enquanto a obra está funcionando, tem pessoas morando ali naquele prédio. E se acontecer algo, pode provocar aqui uma tragédia, assim, uma tragédia imensurável. Quando for necessário o trânsito de pessoas sobre as escavações, deve ser construído passarelas. Então aqui, ó, aqui é um trabalhador utilizando um caminho irregular para descer em escavação. Tá errado. Aqui não, aqui eles já fizeram uma passarela. Aqui está certo, com guarda-corpo. Certíssimo. Olha aqui essa situação. Queria estar dentro desse carro? É claro que não, né? Mas olha só a situação. Olha o risco que a pessoa se expõe. Olha o risco que a pessoa coloca as outras. Isso não pode acontecer. Deve ser dotada medidas para reduzir esse tipo de situação, para eliminar esse tipo de situação. Aqui deve ser impossibilitado o uso de veículos aqui. Não tinha por que estar passando o veículo aqui. O tráfego deve ser desviado ou deve fazer uma análise aqui, um estudo, para que venha fazer a sustentação aqui desse solo, sem um plano de ação, sem uma avaliação, sem um projeto. Não tem como autorizar passar um veículo aqui, ainda mais um veículo nessa proporção. Outra coisa é quando o bate-estaca não estiver em operação, o pilão deve permanecer em repouso sobre o solo ou no fim da guia do seu curso. Então, não está em operação, mantém o pilão lá embaixo. É proibida a utilização de sistema de tubulação escavado manualmente com profundidade superior a 15 metros. O tubulão escavado manual deve ser encamisado em toda a sua extensão, ser executado após sondagem ou estudo geotécnico local para profundidade superior a 3 metros, possuir diâmetro inferior a 9 metros, escavação manual de tubulação acima do nível de água ou abaixo dele somente pode ser executado nos casos em que o solo se mantenha estável, sem risco de desmoronamento e seja possível controlar a água no seu interior. A atividade de escavação manual de tubulação deve ser precedida de plano de resgate e remoção. Então chega, né, de acidentes, de mortes por esse tipo de atividade. Vai fazer uma escavação manual, tem que seguir essas regras aqui, a norma já estabelece. É proibida a utilização de sistema de tubulação escavado manualmente com profundidade superior a 15 metros. Olha que o risco, abaixo de 15 metros, existe o risco e toda a precaução deve ser tomada. Como foi falado aqui, ó, no A, no B, no C. Tubulação escavado manualmente, né, não pode ser aceito esse tipo de atividade. Olha o risco que tem da pessoa que está lá embaixo. A pessoa que for fazer uma atividade dessa, numa escavação manual, ela deve possuir uma capacitação específica para esse tipo de trabalho, de espaço confinado, porque esse espaço é confinado, ter exame médico atualizado de acordo com a NR7, porque se ele vai fazer um espaço confinado, o exame dele tem que ser
né, tem alguns exames específicos que ele tem que realizar, que ele tem que fazer. As ocorrências, atividades sequenciais da escavação manual de tubulação devem ser registradas diariamente em livro próprio para o profissional legalmente habilitado. No tubulão escavado manualmente são proibidos o trabalho simultâneo em bases alargadas, em tubulação adjacente, seja esses trabalhos de escavação ou de concretagem, abertura simultânea de bases tangentes, não pode ser feito nenhuma atividade simultânea aqui, não pode ser realizada atividade simultânea, e nem abertura simultânea de bases tangentes, não pode ser feito esse tipo de trabalho. Mesmo se estiver fazendo concretagem, é etapa por etapa. O equipamento de descida e içamento de trabalhadores e materiais utilizados no processo de escavação manual de tubulação deve dispor de sistema de sarrilho projetado por profissionais legalmente habilitados, fixado no terreno, fabricado em material resistente e com rodapé de 0,2 metros, né, 20 centímetros, em sua base, dimensionado conforme a carga e o apoio, com no mínimo 0,5 metros, né, 50 centímetros de afastamento em relação à borda do tubulão. Aqui nós temos uma foto aqui de como deve ser dotado de sistema de segurança com travamento. Então, essa manivela aqui para descida deve ter um travamento, possuir dupla trava de segurança no sarrilho, sendo uma de cada lado, possuir corda de cabo de fibra sintética que atende às recomendações do anexo 2, utilizar a corda de sustentação do balde com comprimento de modo que haja em qualquer posição de trabalho no mínimo 6 voltas sobre o tambor, ter gancho com trava de segurança na extremidade da corda do balde. A operação do equipamento de descida de içamento de trabalhadores e materiais utilizados no processo de escavação manual de tubulão deve atender às seguintes medidas: liberar o serviço em cada etapa, abertura de fuste e alagamento de base, registrada no livro de registro diário de escavação. No B aqui, dispor de sistema de ventilação por insuflação de ar por duto, captado em locais isento de fontes de poluição, ou em caso de contrário, adotar processo de filtragem do ar. O C, depositar materiais longe da borda do tubulão, com distância determinada pelo estudo geotécnico. T, cobertura quando o serviço for executado a céu aberto. Isolar, sinalizar e fechar os poços no intervalo e nos términos da jornada de trabalho. Impedir o trânsito de veículos nos locais de trabalho. Paralisar imediatamente as atividades de escavação no início de chuvas, quando o serviço for executado a céu aberto. Utilizar a iluminação blindada e a prova de explosão. Gente, tem todos os requisitos aqui, ó, tudo está na norma. Vai fazer um trabalho desse, primeiro você tem que ser capacitado para executar esse trabalho, tem que passar por treinamento. E não é só executar, também a atividade na hora da execução precisa ser acompanhado por profissional legalmente habilitado. Todas essas etapas, todas essas exigências aqui tem que ser tomada. Aqui nós estamos vendo um tubulão com pressão hiperbárica. É proibida a execução de fundação por meio de tubulão de ar comprimido. Isso foi proibido, viu? Não pode. Mas só para você entender como que isso acontecia.
Ó, escava o solo a céu aberto com camisa metálica ou de concreto até o lençol freático. Depois colocava uma campadula, campadula ali que descia. Depois continuava a escavação e a pessoa ia escavando e ia descendo essa chapa em volta. Joga a pressão para eliminar a água, depois ia jogando uma pressão para eliminar a água. Coloca os anéis até a abertura da base, faz a amarração e coloca o concreto. Ali vai fazendo a concretagem. Então é proibido a execução de fundação por meio de tubulão de ar comprimido. Gente, foi proibido. O risco é altíssimo. Olha ali a pessoa lá embaixo. O risco aqui, ó, é muito alto. Então isso foi proibido. Coloquei aqui só para você identificar e ver como que isso é perigoso. Vamos falar um pouco sobre o desmonte de rochas. Aqui nós temos uma foto, né, do desmonte a frio, que é quando não é de cima onde que está aqui essas escavadeiras aqui, quando não há possibilidade de explosão devido a prédios vizinhos e ao solo, devido a algo que possa estar impedindo a explosão. Então, no desmonte de rocha, tem rocha que não sai na escavação mecânica direta, então tem que usar explosivo. O desmonte a frio é limitado. Aqui é quando vai usar explosivo, né? Quando vai usar explosivo? Quando tem uma rocha que não sai na escavação mecânica. Quando o desmonte a frio, nesse caso de cima aqui, dessa escavadeira, não é possível. Também agiliza as operações das obras civis, na demolição. É uma forma mais econômica de realizar a fragmentação da rocha. Uma maior fragmentação ou afrouxamento do material facilita a lavra do material e etapas seguintes do processo de beneficiamento do minério. Então, assim, existe várias possibilidades e motivos por que usar explosivos para fazer o desmonte de rochas. O armazenamento, manuseio e transporte de explosivo deve obedecer às recomendações de segurança do fabricante e aos regulamentos definidos pelo órgão responsável. Então não é só fazer a movimentação desses explosivos, não é só pegar, colocar dentro do carro e ir, viu? Tem todo um sistema que tem que seguir essas recomendações, tanto do fabricante como dos regulamentos definidos pelo órgão que é responsável por isso. Para a operação de desmonte de rocha, com a utilização de explosivo, é obrigatório a elaboração de um plano de fogo para cada detonação por profissional legalmente habilitado, considerando os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção para assegurar a segurança e a saúde dos trabalhadores. Na operação de desmonte de rocha a fogo, fogacho ou mista, deve haver um blaster responsável pelo armazenamento e preparação das cargas, carregamento das minas, ordem de fogo e detonação e retirada dos explosivos que não explodiram e sua destinação adequada. Então, tem que ter um profissional ali, esse blaster, essa pessoa responsável pelo armazenamento e todo o direcionamento do início ao fim. Em casos especiais, quando dá necessidade de o carregamento dos explosivos ser executado simultaneamente com a perfuração da rocha, deve ser garantida uma distância mínima determinada pelo blaster entre o local do carregamento e o local de perfuração. Antes da introdução das cargas, deve ser verificado a existência de obstrução nos furos. O carregamento dos furos deve ser
efetuado imediatamente antes da detonação. As áreas de fogo devem ser protegidas para evitar a projeção de partículas quando expuser a risco trabalhadores e terceiros. Durante o carregamento, só deve permanecer no local os trabalhadores envolvidos na atividade, conforme condições estabelecidas pelo blaster. O aviso final da detonação deve ser feito por meio de sirene com intensidade de som suficiente para que seja ouvido em todos os setores da obra e no entorno. O tempo de retorno ao local de detonação deve ser definido pelo blaster. Os explosivos e espoletas são utilizadas, não utilizadas, devem ser recolhidas ao seu respectivo depósito após a carga a cada fogo. Aqui nós temos aqui um desenho, ó, com pessoas aqui em volta. Isso não pode, né? E isso daqui, ó, não pode acontecer. Gente, vamos ficar por aqui sobre o desmonte de rochas. Nós vamos aqui seguir para o próximo risco. Então, selecione qual os riscos que você vai estar exposto. E até a próxima aula.